Vou deixar aí os links aí, eu não sei se o Gabriel já está aí, provavelmente não, mas eu vou mandar o link aqui para ele também. Tô aqui já. Ah, valeu. Então vamos começar a apresentação, né? Então, assim, o que acontece? Como eu estava dizendo anteriormente, já tem algum tempo que eu estudo estresse e transtorno mental, os alunos que me seguem e que a gente faz trabalho junto sabem disso. E a minha área de atuação, né, saúde do trabalhador, epidemiologia, estresse. Então, inicialmente em janeiro, quando começaram a falar do vírus, né, na China, eu já sabia mais ou menos o que iria acontecer, não da forma como aconteceu com o SARS-CoV-1, mas já saberia que o SARS-CoV-2 iria acontecer de certa forma. Porque a gente sabe que de tempo em tempo os vírus eles vão se aprimorando e sempre acontece uma pandemia. Ela pode ser uma pandemia, pode ser menos agressiva ou mais agressiva, mas é pandemia. Como assim mais ou menos agressiva? Porque depende muito do vírus, né? Depende muito de como o poder de patogenicidade e virulência, né, da cepa, do material genético e tudo mais. Então, nessa palestra, a gente vai falar sobre os conceitos relacionados ao burnout e a relação disso com a pandemia, né? Essas relações têm uma influência muito grande sobre a saúde do trabalhador, a gente vai ver por quê, e discutir sobre as consequências do burnout na saúde do trabalhador e a qualidade desses cuidados que são prestados durante a pandemia. Inclusive, é um dos estudos que a gente está tentando se debruçar agora, né? Provar, através da literatura, qual a relação de você ter algum transtorno com a qualidade do cuidado. Então, a gente vai tentar apontar algumas estratégias também, que elas podem ser realizadas em médio e longo prazo, para poder tentar mitigar, né? Mas não, de certa forma, não vamos tentar resolver, né? Porque a coisa é muito mais complexa do que a gente consegue ver, aquela coisa da ponta do iceberg. Então, por décadas, a crise no setor saúde, ela se arrasta, né? Nós temos vários problemas aí, para quem estuda saúde coletiva, conhece que a história das políticas públicas está sempre atrelada a problemas de financiamento, né? Desvio de recurso, tanto que o próprio usuário do SUS ele tem que, de certa forma, participar de uma judicialização na saúde, né? Ele tem que entrar na justiça para conseguir seus direitos. E isso tudo permeado pela precariedade do trabalho, precarização de vínculos empregatícios, preconceitos, né, relacionados aos profissionais de enfermagem e a desvalorização social que a gente conhece desde a história da enfermagem. Então, soma-se a tudo isso, o nosso, entre aspas, presente é o SARS-CoV-2. Então, o que aconteceu? Só se incrementou, né, e evidenciou as coisas que já eram visíveis, que a gente já sabia que existia. Então, a gente vive a época de muita coisa exacerbada. Então, a gente tem exacerbação, né, do preconceito, exacerbação das revoltas, né, como a gente pode até ver aqui, né, no que aconteceu anteriormente, exacerbação de grupos radicais, e assim, tudo veio à tona ao mesmo tempo, né? Então, quando muita coisa vem à tona ao mesmo tempo, aqueles que já sofriam simplesmente ou sofrem mais ou morrem, né, como a gente está observando. Então, no cenário mundial, a gente já tem, antes de acontecer a crise, né, dessa pandemia, a gente já tinha uma recessão, né? Acabou de falar agora que a recessão para a União Europeia vai ser maior do que a esperada. A Alemanha já estava em recessão, os Estados Unidos já não estavam produzindo tanto. E aí, o Brasil estava também nessa seara aí e com vários problemas. Então, vivemos crises variadas atualmente, crises políticas, crises sociais, né, e vários outros problemas relacionados, e principalmente, que a gente está falando aqui, a crise da saúde. Tem alguém com o microfone aberto aí? Então, o que acontece? No cenário mundial, a gente já sabe, o Brasil já sabia como seria, e essa intensificação do estresse, ela só se tornou algo visível, né? Então, a gente tem uma intensificação do estresse
social, trabalhista e também o estresse em cima do sistema, né, que seria o sistema de saúde que a gente está falando. Então, o que aconteceu, né? Vem acontecendo. A gente aumentou o número de atendimentos, só que antes já existiam problemas de CTI, já existiam problemas de leito, já existiam problemas de atendimento. Então, a grande preocupação que vinha na minha cabeça desde janeiro em relação aos profissionais de enfermagem e à área da saúde no geral é que o trabalho seria mais precarizado, e é o que realmente veio acontecendo. Então, essa falta de adequação de leitos foi resolvida de uma forma muito rápida, sem se planejar muito. É o que a gente observa pelos meios de comunicação no geral, né? Então, vamos fazer hospital de campanha, vamos fazer, de certa forma, alguma coisa para poder dizer que tem leito, e quando você vai ver, o respirador não é adequado, o leito não é adequado, falta material, falta profissional, e por aí vai. E aí a gente entra no problema, falta de treinamento adequado. Então, a gente não pode pegar qualquer profissional de saúde, né, da enfermagem, técnico, auxiliar, médico, e colocar para trabalhar no CTI se eles não sabem trabalhar no CTI, não foram especializados para isso. Então, assim, é um risco que o profissional corre e que também os pacientes estão correndo. A gente viu, já conhece isso de décadas no Brasil, que há uma inadequação do material de proteção individual, e isso só veio a piorar com a pandemia. Existia uma demanda oculta que a gente não fala, né, que onde estão esses pacientes, né, que faziam tratamento de câncer, né, tratamento de doença crônica degenerativa, eles não tinham Covid. E aqueles que estavam com Covid inicialmente no hospital, o que aconteceu com eles? Então, as exigências, elas estavam muito além daquelas que já existiam. E os recursos insuficientes e falta de material. Então, o que aconteceu? A gente tem também um problema no Brasil da regionalidade, né? Ou seja, são vários países dentro de um país, isso acontece também nos Estados Unidos, em países grandes, então não adianta a gente comemorar que diminuiu o número de casos num local, se no outro vai aumentar. Isso daí é notório e já é sabido. Isso não vai ser uma coisa assim, curou, apareceu. Todo mundo se curou e não tem mais problema. Não é assim. A própria estrutura e a forma como a população se movimenta dentro do território, a organização de serviço de saúde contribui para uma melhoria ou não. Né? Então, a estrutura é peculiar. E aí a gente culminou com as mortes dos profissionais na linha de frente. Então, o que acontece? Essa morte dos profissionais acaba fazendo que a gente reflita muito, né? Porque fica assim, várias pessoas perderam a vida tentando salvar vidas, né? E continuam sofrendo até hoje. Então, eu sempre escuto aí, vejo mensagens de alunos e ex-alunos que estão contaminados, ou que alguns de São Paulo que já até faleceram, outros que precisaram de atendimento e não conseguiram. Então, assim, o próprio sistema, ele é um sistema perverso, né? A gente sabe que, sistema que eu digo não de saúde no geral, mas sistema social que a gente vive hoje. Então, a gente tem a percepção do próprio brasileiro sobre saúde, né? Que está voltado muito esse processo de saúde e doença da população para a percepção de que ter saúde é você ter o hospital. Então, para a população e para os políticos, isso não sou eu que estou dizendo, a mídia toda fala, você tem que fazer a obra. Então, é muito mais relevante construir um hospital de campanha do que você adequar os leitos de alguns hospitais e fazer com que esses recursos sejam empregados nos locais onde já tem a estrutura, né? A gente viu isso no próprio ex-secretário de Estado, né, que era o professor da Unirio, que ele tentou, né? E aí ele foi tipo que convidado a sair. Né? Isso também não sou eu que estou dizendo, tem que deixar bem registrado, né? Porque está sendo gravado. Isso é a mídia que apontou e as informações são lá claras e visíveis. Então, o que acontece? Nós temos uma receita, né, para que tudo complique, como se fosse uma bola de neve. Aí trouxe aqui essa imagem para a gente fazer a alusão, né, da bola de neve. Então,
todos os trabalhadores da área da saúde já tinham um certo grau de estresse e dificuldade de lidar com essa situação. E aí isso é uma bola de neve. Então seria um problema, né, o estresse. E essa bola de neve foi rolando, até que os próprios profissionais, os enfermeiros, técnicos, auxiliares, construíam seu próprio boneco de neve, cada um com sua bolinha, né? Eu tenho um problema do trabalho, eu tenho um problema de casa, eu tenho um problema pessoal, psicológico, e tudo foi se montando, né? E eu estou contando essa história para poder a gente chegar... Professor, com licença. Coloca no modo apresentação, para poder apresentar o slide, não está aparecendo, não. Mas não já estava no modo apresentação? Não, só está aparecendo seu vídeo. Poxa vida, por que não me avisaram antes? Tela inteira. Eu fiz isso antes, mas eu acho que não foi. Agora estão vendo aí? Agora sim. Tá. Então, esse aqui era o slide inicial. Então, eu trouxe esse slide falando do burnout e profissionais de enfermagem e esgotamento durante a pandemia. Os objetivos a gente falar sobre burnout e a relação com a saúde do trabalhador na pandemia e discutir as consequências do burnout e saúde do trabalhador e apontar as estratégias que poderiam mitigar. Falamos da crise do setor saúde, financiamento, desvios, judicialização, precarização, os preconceitos contra os profissionais de saúde, desvalorização, somou-se tudo isso o SARS-CoV-2, né, e se intensificou o que já existia de crise no cenário mundial, recessão, crises variadas, estresse, que seja social, no trabalho, ou do próprio sistema de saúde que sofreu estresse. E aí, depois a gente falou sobre o aumento de número de atendimentos, a adequação dos leitos feitos de forma muito acelerada e sem pensar nos leitos que já existiam de hospitais, né, que eles poderiam ser aproveitados, a falta de treinamento adequado do profissional, né, que a gente não pode pegar qualquer profissional e colocar lá, os EPIs que são inadequados, a demanda oculta, né, dos pacientes sem Covid que precisam de tratamento, para onde eles foram, estão em casa, estão com necessidades, como que estão, isso tudo gera um estresse muito maior em cima do sistema que recai sobre o profissional de saúde. Exigências além das outras, né, que já existiam anteriormente, os recursos que a gente não tem, a falta de insumo, de material, e falamos da peculiaridade, da regionalidade do Brasil, vários países dentro do mesmo país, e as mortes dos profissionais na linha de frente, que é uma coisa lamentável que, infelizmente, vem acontecendo, né, porque sempre fala, ontem mesmo os dados mais atuais, quase 66 mil óbitos. Desses, quantos são profissionais de saúde, né? Porque a gente teria que se preocupar com aqueles que vão cuidar da gente, né? A percepção do processo de saúde e doença do brasileiro é voltado para a ausência de doença e o símbolo do hospital. Então, politicamente falando, é muito mais interessante criar um hospital de campanha do que você fazer e estruturar o hospital, reestruturar ou adequar o hospital que você já tem. E a gente aqui no Rio, por exemplo, teria vários hospitais para serem aproveitados leitos, passar por reformas e tudo mais. E aí eu vim a alusão da bola de neve, que eu acabei de explicar, que nós temos uma estrutura psicológica afetada por vários fatores, né, intrínsecos e extrínsecos, e a gente vai somando cada probleminha, e essa bola de neve, a gente vai montando o nosso boneco de neve na enfermagem. Então, seria a cabeça um problema, o corpo outro problema, né, a barriga outro problema, né, os pezinhos outros problemas, e o boneco ficou em pé, até que, de repente, veio a pandemia. Então, essa bola de neve virou uma avalanche. Então, não tem como lidar com isso de uma forma que seja tranquila, né? Porque todos estão passando por isso no mundo inteiro. Até comentei, né, que essa crise mundial já existia antes, né, do coronavírus. Ela só veio a piorar, se agravar com a história do vírus, né, da pandemia. Então, a gente vive hoje uma naturalização da morte. Então, todo mundo, mais de 260 profissionais de enfermagem já morreram e 90 mil estão infectados. Dados do COFEM falam de 157 mortes. Aí o Gabriel vai colocar os links das fontes,
E o Ministério da Saúde fala em 169 mortes, sendo que 25% são de enfermeiros. Então, o número é superior a outros países com alta disseminação do vírus, como Estados Unidos, Reino Unido, e aí a gente também tem que lembrar da morte daqueles que já estavam no sistema de saúde, né? Porque o que acontece, aquilo que eu falei anteriormente, a morte dos profissionais e a morte de quem já estava necessitado no hospital. E para onde essas pessoas foram? Porque diariamente a gente ouve, né, na TV, há pessoas que infartaram, pessoas que não foram buscar ajuda, pessoas que faziam tratamento tiveram que abandonar com medo de se contaminar com coronavírus. Aqui vem mostrando o adoecimento por óbitos profissionais de saúde e óbitos, né, de profissionais de saúde, aqui trazendo destaque com as setas o número de enfermeiros. Então, aqui está de maneira geral, enfermeiros como técnico, enfermeiro e auxiliar. A gente vê que o maior número de testes é feito com os enfermeiros, né, porque é a maior força de trabalho e também o maior número de óbitos, né, seguido aí dos médicos. Esse grupo aqui em cima, ele é não informado, né, então a gente não sabe quem são, por isso que eu não considerei aqui na minha explicação. Então, a gente pode dizer assim, o inimigo, eu não acho que seja silencioso, mas o inimigo invisível, né? A gente não consegue ver um vírus. Então, isso foi acontecendo desde dados do Ministério da Saúde de janeiro até agora, e aí a Fiocruz coloca no portal dela, estimando uma coisa que eu já sabia, né? Assim, quem estuda epidemiologia já sabia, eu já falava isso com os meus alunos desde o início, que esse vírus já circulava por aqui desde janeiro, né? Porque os turistas estavam viajando e teve carnaval. A questão é que foi a forma como foi se disseminando, aí sim, silenciosamente, né? O inimigo é invisível, a disseminação silenciosa, sem perceber. E aí a gente vê casos confirmados, né? E quando a gente fala em disseminação de um vírus e morte, esse caso confirmado, né, porque assim, esse dado aqui de janeiro, eles colocam primeira morte, mas como se fosse primeira morte, assim, que se tem notícia aqui no Brasil, né, com dados, que depois também eu não sei se isso foi confirmado, tá? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que as informações hoje, elas estão muito lábeis, né? Você fala uma coisa, no outro dia outra, né? E as pessoas vivem falando besteiras e informações desencontradas, né? Você vê o exemplo da máscara, né? A Organização Mundial de Saúde dizia que podia, depois não pode, porque você vai contaminar o seu rosto tocando na máscara, depois pode, sendo que a gente já poderia observar culturalmente que a China e outros países ali da Ásia já utilizavam a máscara como meio de proteção. Então, isso é um exemplo de informação desencontrada. Aqui uma outra coisa importante em relação ao que tem de novo falando do coronavírus, né? A transmissão silenciosa que ocorre hoje, né? Eu estava conversando com uma colega minha ontem, se não me engano, e ela tem o IgM dela alto, né? Ou seja, ela está numa fase ativa da infecção, não tem IgG, e isso há mais de um mês. E isso é uma coisa diferente, né? Porque, assim, se falavam que o tempo de incubação e de poder de infecção da doença é de apenas 15 dias, 14 dias. Então, se a pessoa está ainda formando anticorpos de memória, ela está combatendo o vírus, teoricamente ela está transmitindo. Então, essa é uma grande descoberta, né, que foi feita recentemente. As mutações do vírus, né, essa imagem aqui embaixo, ela mostra o número de mutações. Eu lembro que a última vez que eu estava acompanhando, era mais de 230 mutações que o vírus tinha sofrido. Por que é importante falar disso? Porque as mutações do vírus, até coloco aqui 2 vezes, acho que foi erro de digitação, essas mutações, elas podem ser favoráveis para o vírus ser mais forte, ou ela pode simplesmente fazer com que ele fique mais fraco, ou ele pode ter maior poder de infectividade, né, para não falar forte e fraco. Então, isso pode ser positivo ou negativo.
E aí continuam colocando ali. Agora, o que é mais importante? Por que eu botei mutação de novo aqui? Eu lembrei. Porque as duas últimas mutações registradas, elas são de relevância muito grande, porque elas aconteceram na espícula viral, que é a parte onde o vírus, ele se conecta, ele consegue entrar, chave de entrada na célula. E essa espícula viral, essa mutação que aconteceu, fez com que ele ficasse um pouco mais aprimorado, ou seja, tinha falhas, né, as proteínas elas não estavam muito perfeitinhas e elas acabaram ficando perfeitas. Então, esse aspecto sindrômico também é algo importante de ser falado, por isso que toda hora vem aquelas, né, não são fake news, mas informações desencontradas, heparina é a cura, entendeu? E daqui a pouco, cloroquina é a cura, aí depois, tomar um anti-inflamatório tal é a cura, e isso não traz cura, isso traz amenização de uma doença com aspecto sindrômico, que vai exigir do profissional de saúde, enfermeiro, mais informação, mais dedicação, ou seja, o trabalho vai ser redobrado. E qual é a chance que a gente tem? Com vacinas. A única informação que a gente tem de se poder se proteger são vacinas. E aqui uma outra coisa importante, né, que é de se falar, né, a taxa de mortalidade desse vírus é muito baixa, ele mata pouco. E aí vocês vão falar assim, mas por que ele mata pouco e tem esse desespero todo? Porque não tem remédio para ele, porque ele é um vírus novo e a gente está conhecendo agora tudo o que está acontecendo. Então, os vírus causadores de gripe, por exemplo, a maioria são coronavírus, né, uns 4 bem conhecidos. E nunca se pensou em fazer vacina para eles, porque eles mudam e porque era considerado uma doença, não é uma doença, era tipo uma afecção leve, algo que você se cura e depois você pode pegar de novo, então não tem problema. Só que aí ele se aprimorou, né, nessa mistura aí da história de morcego, fezes de morcego, pangolim, comer a carne do pangolim, estamos aqui hoje. Então, o que a gente não sabe até agora, né? Se a temperatura realmente faz diferença, né? Existem estudos que mostram que temperatura, sazonalidade, isso pode afetar, né? A gente teve o exemplo agora de lá do que aconteceu em Manaus, que de repente cessou, né? Diminuiu, de certa forma, drasticamente. O que aconteceu diferente em Manaus? Provavelmente temperatura, incidências de raio UVC, né, que são aqueles que matam vírus em determinado tempo, não sabemos. Então, é mais pergunta do que resolução, né, de que resposta. A taxa de cura, ainda a gente ainda está analisando isso, quanto tempo o vírus pode sobreviver fora do corpo, né? Até hoje tem estudos aí, se está no ar, como é que a gente faz? Vai ter que filtrar o ar do ambiente, né? Avião é seguro? O número de casos de transmissão do vírus entre pessoas que não viajaram para a China, né? Então, a gente sabe também que tem a disseminação daquelas pessoas que não foram para lá, e inclusive o vírus que circula no Brasil é muito parecido, né? O Gabriel já deve ter colocado no link, com o vírus que circulou na Alemanha. Então a gente vê uma tensão e ansiedade que continuam, né? E o colapso. Colapso de quê? Né? Porque a gente já tinha o colapso da saúde, então está colapsando ainda mais o quê? Isso tudo no ano internacional do enfermeiro, né? Um grande presente, entre aspas, né? Grande desafio para a gente. Então, aqui o número de mutações, né? Os tipos, a variedade que circula no Brasil, isso tudo está no site também, no vídeo que o Gabriel já colocou aí, na MicroReach, e vão colocando lá cada mutação, para a gente poder ir estudando tudo que está sendo modificado no vírus. Então, a gente vai falar sobre o estresse. O estresse ele tem uma importância mundial, ele está relacionado à magnitude que ele afeta a todos, ou seja, ele consegue pegar uma grande quantidade de pessoas, né? O estresse não era considerado doença, hoje é considerado doença. A vulnerabilidade, né, que o trabalhador tem a esse estresse, né, e a transcendência dele. O que significa isso? Que ele está em casa, está no ônibus, está no transporte público, né, está na rua, ele está nas suas relações interpessoais. E os conceitos do que seria
aspectos psicossociais, porque acontece, o estresse na literatura, para ele não ser entendido como algo do senso comum, ele é estudado como aspectos psicossociais. Então, são características que sofrem influência do ambiente, né, pela pessoa, e são experienciadas pelos trabalhadores. E isso vai depender muito do contexto histórico-social de cada pessoa e da relação dele aos estímulos do ambiente. Agora o computador resolveu dar uma travadinha aqui, mas está indo. Então, nesse bloco 1, a gente vai falar do estresse. Está aqui, ó, o boneco de neve chorando já, e a bola de neve ali. Então, o que a gente pode pensar, né? O que seria o conceito de estresse, né? A gente já sabe desses conceitos clássicos, né? Uma sobrecarga ou esgotamento, colocando em risco o bem-estar. Isso pode ter influência de vários fatores, está relacionado à percepção que a pessoa vive, né? Então, aí a gente sempre relaciona muito ao trabalho, mas o trabalho, inicialmente, ele não é uma fonte de desespero, né? Ele é uma fonte de prazer, de saciedade, de você se realizar, e não de desespero. Mas a própria estrutura, às vezes, leva a isso. Por isso que a gente está fazendo essa discussão. Então, segundo a Organização Internacional do Trabalho, há impactos negativos do estresse, né? Eles são multiformes. Então, a gente pode dizer doenças cardíacas podem ser provocadas pelo estresse, gastrointestinais, sintomas físicos, né? As dores físicas, musculares, psicossomáticos e psicossociais. Esse último que envolve a área que eu estudo, que está relacionada ao estresse, que vai mexer com a sua forma de ver o ambiente de trabalho, sua atenção. Então, isso pode estar relacionado a acidente de trabalho, a taxa de lesões, a baixo desempenho e produtividade no trabalho. Ou seja, em outras palavras, o estresse não é só ruim para a pessoa, ela é ruim também para as organizações e para toda a sociedade, né? Ele é algo que tem a magnitude muito grande. E aí a gente para pensar e fazer questionamentos sobre isso, né? Será que a população sabe qual é a real situação dos trabalhadores da enfermagem, o qual eles passam, né? Sabe a noção das atividades realizadas por um enfermeiro, por um técnico, por um auxiliar? Sabe os riscos psicossociais que o profissional está exposto? Né? Sabe a desvalorização salarial que esse profissional passa? Será que ele sabe a diferença de salário do médico, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar? Eles aceitariam ser cuidados por esses profissionais que estão sob esse risco de tudo que a gente acabou de falar? Será que as pessoas da sociedade, no geral, têm noção que esses riscos que esse profissional passa não dependem exclusivamente só deles, né? Ou seja, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, ele não pode modificar o salário dele, ele não pode modificar a estrutura da organização do trabalho, ele não pode modificar muita coisa na instituição onde ele trabalha. Ele pode tentar, mas ele não vai conseguir sozinho modificar tudo. Então, seria necessário um pouco mais de empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, o estresse que eu estudo mais tem a ver com um conceito relacionado à demanda e controle, né? A demanda tem a ver com poucos recursos, muita informação, muita necessidade, muito esforço psicológico e físico para você tentar fazer alguma coisa, né? Você é toda hora solicitado, enquanto que o controle é você conseguir decidir sobre o que você faz. Então, a grande demanda, ela acaba atrapalhando, interferindo no seu controle sobre o trabalho. O controle, então, ele, quando você perde, você traz riscos e prejuízos consideráveis à sua saúde, autoestima, diminui sua motivação, podendo levar a autodesconfiança, levando a desconfiança, né, em você ter a relação com os colegas de trabalho, e gerar dificuldades de relacionamento interpessoal. Então, você está sendo controlado ali muito pelo sistema. Enquanto que a demanda, nessa parte que a gente vive hoje, nessa seção de problemas, onde tem corte de custo, menor número de pessoas para produzir, vínculos instáveis, desgaste generalizado do trabalhador. Então, isso leva a um esgotamento. Então, essas consequências levam à exaustão emocional, que é o burnout, que é o tema da palestra de hoje. Então, tudo que a gente está falando é para chegar no burnout. Não dá para falar direto do burnout sem falar de toda a estrutura que a gente está passando e do estresse. Então, as organizações, né, a própria organização do trabalho, como o trabalho se dá,
ele pode levar a ser fonte de sofrimento. Mas o trabalho, inicialmente, como eu já tinha dito antes, ele não é considerado uma fonte de sofrimento por si só, né? Ele, igual o estresse por si só não é algo ruim. A gente necessita de estresse para acordar, para fazer exercício, para se sentir motivado. A questão toda é o excesso de determinadas coisas. O excesso leva você a ter problemas. Então, as relações do interior das organizações privam muitas vezes o trabalhador de sua subjetividade. Então, é como se não existisse o aspecto da sua subjetividade, da sua personalidade, fazendo com que você seja vítima do trabalho. Isso já Deju dizia lá no livro dele sobre psicodinâmica do trabalho. Ainda está vivo, né? Diz. Então, o trabalho invisível, isso é uma outra coisa também, igual o próprio trabalho do professor, né? Porque se chegar e falar para pessoas da minha família, assim como outras pessoas, eles vão falar que o professor tem um trabalho muito simples. Mas a gente, para fazer essa apresentação e montar isso aqui, foram horas, né? E fora as coisas que foram imprevisíveis, que a gente não pôde calcular. Então, até ontem, calculando tudo que iria acontecer, e mesmo assim, em cima da hora, acontecem várias coisas que a gente nunca imaginaria que aconteceria. Então, a gente tem vários problemas que são invisíveis e que isso gera uma demanda psicológica exaustiva. Aí você imagine você no hospital, tendo que pensar, tendo que refletir, tendo que tomar decisões, tendo que ter relacionamento interpessoal, tendo que lidar com o sofrimento da família, lidar com o sofrimento do paciente, ter problemas pessoais, lidar com a falta de material. É uma bola de neve que se torna uma avalanche com a chegada de um novo vírus, né? Então, a culpa dos erros relacionados ao estresse, se vocês repararem, talvez seja a parte mais importante dessa exposição, dessa palestra, é falar que o estresse é tido como algo individualizado, ou seja, os erros e os problemas é sempre levado para a culpa, né, é sempre levada para o indivíduo. E, na verdade, não é o indivíduo. Acho que tem alguém com o microfone aberto de novo. Não é só o indivíduo, né, melhor dizendo. Então, a perspectiva interacionista, a gente pode perceber que há um ajuste dinâmico entre a pessoa, o local de trabalho e a organização. E quando esse ajuste ele não é adequado, o que acontece? O indivíduo tende a perceber que não dispõe de recursos suficientes e pode levar ao estresse. Então, a gente vê aqui nesse esquema, que eu tirei lá do meu trabalho do mestrado, de 2008, ele fala dos recursos individuais do profissional de enfermagem. Então, ele tem disposição, ele tem experiência, né, prática, e existem fatores internos genéticos, né, as personalidade A, B, C, como você lida com os problemas da vida, né? Não vou entrar em detalhes. Então, o grau de saúde e bem-estar que você passa, né? Então, isso leva a um bom nível de satisfação, um bom grau de satisfação no trabalho, com a equipe. As demandas, elas são adequadas, você consegue cumprir suas tarefas de forma satisfatória, e você tem apoio dos colegas e da família, isso tudo é colocado numa balança, e quando está em desequilíbrio, vamos ter o estresse. E isso aqui, como eu estava falando para vocês anteriormente, há uma relação onde o nível de estresse, ele sendo ideal, que é chamado pela literatura de eustresse, você tem uma atenção boa, alta, você tem uma motivação alta, você tem uma realização pessoal alta, você tem sentimentos de desafio, de querer sempre crescer, de produzir, de querer fazer algo para se realizar, e o seu esforço, ele é pequeno, porque você faz as coisas com naturalidade, com vontade. Então, aqui vem mostrando isso em um gráfico, né, onde a pessoa tem o estresse baixo, baixo estímulo, ela está lá descansando. Às vezes ela pode ter estresse ótimo, ela está em boa produção, e depois a gente vai ver isso aqui para frente, quando o estresse de médio a alto, a gente acaba tendo problemas. Ou seja, na fase que você tem de alerta, você produz bem, né? Na fase de resistência, você mantém. Na quase exaustão e exaustão, você decai. Então, a área de melhor desempenho no trabalho é aquela que você se mantém com um estímulo adequado e um estresse considerado bom. E com isso que a gente percebe, né, que os profissionais de saúde, no contato constante com pessoas doentes, né, ou pessoas que estão sofrendo, elas acabam criando defesas. Então, essas defesas, elas não são algo que é planejado pelo indivíduo. Ah, agora eu vou ser frio. Não, não é assim. Acontece isso naturalmente. Então, uma coisa
é você iniciar a sua carreira trabalhando no hospital e vendo os problemas todos, e você vai se sentir muito sensibilizado, e depois, com o tempo, você vai criar estratégias psicológicas que podem, subitamente, com o tempo, levar ao estresse ruim, né? Então, como mensurar esse estresse? Então, existem várias escalas para mensurar estresse. Então, a que eu falo muito, que eu estudo, foi criada na década de 70 e 78, que relaciona aqui o controle sobre o trabalho e a demanda psicológica. E aí formam quadrantes, que se chamam, né, baixa exigência, alta exigência, trabalho passivo e trabalho ativo. E aqui a gente vê o seguinte, que a relação de alto desgaste ela é encontrada aqui, quando você tem um baixo controle sobre o que você faz e uma alta demanda psicológica, que leva a um risco de desgaste psicológico e sofrimento físico, né? Em contrapartida, a gente tem aqui em cima a parte onde você tem o menor estresse, o estresse bom, né? Onde você tem autocontrole e baixa demanda psicológica. E esses dois últimos quadrantes, eles podem levar a sofrimento psíquico também, e desmotivação, e padrões de comportamentos inadequados para trabalhar na instituição. O risco maior de desgaste psíquico está aqui devido a esse quadrante, mas quem tem trabalho passivo, por exemplo, também tem transtorno mental. Isso, assim, ao longo dos anos eu venho estudando isso e venho observando. Ou seja, quem está muito ativo, alta demanda e autocontrole, também tem risco de adoecimento psíquico. Tudo é estresse, depende de como você reage a isso, né? O ambiente e como é a sua forma de estratégia de defesa. Então, existem outras escalas que vocês já devem ter ouvido falar, né? Escala de estresse no trabalho, é essa que eu falei, a escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho, escala de eventos vitais, de estratégia de enfrentamento, escala de desequilíbrio entre esforço e recompensa, e existem escalas que mensuram não só o estresse, mas, por exemplo, a resiliência ao estresse, os transtornos mentais comuns, né, que já são consequências do estresse, da somatização, e o burnout. Então, a demanda, como a gente já falou, é muito acelerado, né? Tarefas muito aceleradas, a velocidade na realização do trabalho muito alta, né? Conflitos entre o que você tem que fazer. Será que eu tenho que fazer isso ou é outra pessoa que tem que fazer? Será que eu faço isso agora ou deixo para depois? Será que eu consigo dar conta disso ou não? E o controle refere-se à tarefa, ou seja, a habilidade ou destreza do trabalhador em cumprir e também a oportunidade de participar das decisões, né? Então, a psicossomática, ela traz, já por definição, passar para o corpo, né? Então, quando você está lidando com estresse, e o estresse tem 4 fases, alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão, na fase de alerta, o estresse é considerado bom, né? Adrenalina, você tem uma disposição, vigor, energia. Na fase de resistência, você começa a ficar cansado, né? Sem ânimo, tem falhas de memória, fica desorganizado. Entendeu? Aí depois vem a quase exaustão, que tem início a somatização, né, que é o que a gente vai falar mais agora. Então, assim, começa a aparecer alguns problemas, né? Acne, herpes, gripe, né? Resfriados constantes, queda do sistema imune. Então, quando eu falo assim, vai aparecer, pode aparecer, né? Porque existem pessoas resilientes, né? E tem pessoas que não vão chegar a essas fases do estresse. Então, gastrite, depressão, ansiedade, tudo isso pode aparecer. E na fase de exaustão, a pior, a gente pode ter casos aí de infarto, acidente vascular encefálico, né, que é o popular derrame, depressão, distúrbio de ordem psíquica, né, e a pessoa pode ficar incapacitada para trabalhar ou estudar. E daí é um pulinho, né, um pezinho para o burnout, que é também motivo de afastamento e tratamento. Então, quando a gente somatiza, é porque chegou o limite, o corpo está dizendo que tem que parar, né? A mente está em constante contato com o corpo, então pode influenciar e ordenar que o organismo pare, mesmo que seja através de uma doença, né? Uma afecção ou alguma queixa somática, né? Porque muitas vezes as pessoas vão dizer, isso não é nada, você está somatizando. Só que é real a dor que as pessoas sentem, né? Então, grupo de sintomas. Aqui a gente vai falar dos transtornos mentais comuns, já seria uma consequência um pouco mais grave do estresse antes de chegar a mais grave. Então, quando a gente está
com transtorno mental comum. Geralmente a gente se sente nervoso, tenso ou preocupado, se assusta com facilidade. Então, existem grupos de perguntas que a gente vai responder, são 20, de um instrumento chamado SRQ-20. Então, esse humor depressivo e ansioso, ele faz parte de um grupo, assim como os sintomas somáticos, dor de cabeça, dorme mal, má digestão, decréscimo da energia vital, né, cansa-se com facilidade, dificuldade de tomar decisões, de realizar as atividades diárias com satisfação, dificuldade de pensar com clareza, e os pensamentos depressivos, né, que é o pior subgrupo aí dentro da análise desse instrumento, que é quando a pessoa já tem ideia de acabar com a vida, se sente inútil, sem empréstimo. Então, quando o homem responde 6 questões, ele é suspeito, e a mulher, quando responde 7, ela é suspeita. Então, são os transtornos mentais comuns. E aí a gente chega ao bloco 2, que é falar do burnout. Quando a gente está nessa situação, né, desequilíbrio do estresse muito grande, a incapacidade de enfrentamento, uma dificuldade de ter resiliência, falta de controle sobre as suas atividades, a alta demanda, o uso de si além de suas capacidades, né? Ou seja, você está trabalhando além de seus limites, a gente percebe que há uma relação muito grande com o burnout. E a gente vive esse interesse no capital e no lucro e o desgaste provocado muito grande das relações, né? E o valor humano, ele acaba sendo negligenciado neste momento, né? Então, os profissionais de saúde deveriam se valorizar mais. Então, a gente vê muitos estudos internacionais, muito comum o abandono do trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares. Enquanto que no Brasil isso não é comum. As pessoas, elas aceitam trabalhar 2, 3 empregos para poder manter um padrão de vida e ter um salário que ela considere justo e digno. Então, aqui, parece que devido à crise, isso se agravou ainda mais, né? Os salários, às vezes, não chegam nem ao piso e as pessoas aceitam. Então, esse nome burnout, ele foi criado na literatura em 1953, do estudo de Schwartz e Will, denominado Miss Jones. Quem era Miss Jones? Era uma enfermeira que trabalhava numa clínica psiquiátrica, vocês vão ver isso em vários estudos, em tudo quanto é lugar da internet, e ela não conseguia se sentir realizada com o trabalho dela, porque ela achava que não adiantava tratar de pessoas de uma clínica psiquiátrica, drogados, porque não tinha jeito. Então, ela se sentia frustrada. E aí, ela apresentava esses sintomas que a gente vai falar sobre o burnout. Quais sintomas seriam esses? Então, a gente tem aqui no Brasil chamada de síndrome de esgotamento profissional, onde a pessoa, com a Miss Jones, apresentava lá exaustão emocional, a despersonificação, que é a frieza ou cinismo, dependendo de como é traduzido, né? E a baixa realização profissional. Ou seja, a pessoa ela está esgotada emocionalmente, ela é fria, né? Ela não consegue mais demonstrar sentimentos de certa forma, e ela não se sente realizada com o trabalho. E aqui eu trouxe um trabalho de uma revista, que é bem do senso comum, que é a revista Viva Saúde. Eu achei interessante isso, trazer para vocês, para essa crítica que eu levantei logo no início, né? Que vem falando dos primeiros sinais, né? Fala do burnout, né? E com outras doenças, relações com outras doenças. E todos esses sinais, todas as coisas que vem falando, rigidez, pensamento de resistência para não querer modificar, raiva, ressentimento e tal, tudo é focado no indivíduo. Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Não se traz essa problemática para a sociedade ou instituição, ou seja, como se não tivesse nenhum papel essas instituições. Então, se você vai ver aqui, como evitar, né? É jogado para o sujeito. Então, administre suas emoções, controle o estresse, adquira habilidades, desenvolva um bom suporte. Ué, como é que a pessoa vai desenvolver um bom apoio e suporte social se ela não tem tempo para isso, né? Ou ela está no meio de uma pandemia e a gente está em isolamento. É claro que essa revista não é de agora, né? Mas eu estou trazendo o exemplo comparando com situações de agora. Como que a pessoa, dentro de um sistema que desvaloriza a vida humana e não está nem aí, né, para determinadas situações que a gente passa, pode pensar positivamente? Então, a estrutura de defesa é jogada para cima do sujeito. E o sujeito sozinho não consegue resolver esse problema.
Então, o burnout está associado a pouca autonomia no desempenho profissional, né? E geralmente problemas relacionados às chefias, relacionamento com colegas ou pacientes, né? Porque essa doença, ela tem uma relação muito grande com pessoas que lidam com outras pessoas que precisam de ajuda. Então, se você for ver, o alto índice de burnout está entre professores, enfermeiros, né? Profissionais de saúde de maneira geral, e algumas outras profissões isoladas, né? Como, por exemplo, carcereiros também tem muito, né? Pessoas que trabalham em locais fechados, com risco muito grande. Então, há uma outra coisa para a gente falar, a interface entre trabalho e família, né? Então, muitas pessoas, elas não conseguem se separar trabalho de casa da família, e problema de casa da família, tudo se mistura. Então, você está no trabalho, mas está resolvendo coisa de casa, né, de filho, problema de escola, outro você está na sua casa resolvendo o problema do trabalho. Então, há um sentimento de desqualificação, né, do profissional, muitas vezes, e a falta de cooperação da equipe. Então, alguns aspectos, eles são incontroláveis. E então a gente não pode jogar somente em cima do trabalhador a culpa de ele tem que resolver o seu burnout, entendeu? Não é só uma análise psicológica, não é só uma consulta com psicólogo que vai fazer resolver, ou você se entupir de remédio. Então é uma coisa que vai muito além disso. Então, os resultados das pesquisas sobre saúde psíquica do enfermeiro mostram a prevalência dessa síndrome onde? Nos setores fechados, como terapia intensiva, que é onde estão atualmente a maioria dos problemas que a gente vê durante a pandemia. Então, aqueles 2,6% que vão parar no CTI e que podem morrer, eles estão sendo lá cuidados por esse profissional, que pode estar com estresse, né, a flor da pele, com vários problemas psicológicos, mentais e estruturais da sua vida, de várias facetas da sua vida, né? Família, por aí vai, religião, trabalho, relação interpessoal. Então, cabe uma reflexão sobre a intervenção sobre o ambiente ocupacional que a gente vê hoje, né? Mediante a política trabalhista atual, que a gente sabe que a política trabalhista ela vem passando aí por uma reforma muito forte para favorecer sempre o mais forte e nunca o mais fraco, né? Então, aí a gente vê, ó, possíveis soluções. Aí o Gabriel vai colocar o artigo aí que eu fiz sobre isso, que é um artigo da tese, que eu defendi a tese 2015, falando de burnout. Então, aqui, as ações clássicas que a gente já criticou, que focam no sujeito. Então, você está assistindo a palestra, não deu nenhuma dica para a gente como evitar o burnout? Então, dieta saudável, dormir bem, praticar atividade física, né, não consumir muita cafeína nem álcool, evitar o uso de drogas, né, e cigarro, dividir o seu tempo entre suas atividades recreativas e responsabilidades. Ou seja, muitas dessas coisas transcendem o profissional, né? Porque se ele tem 3 empregos porque o salário não é digno, como é que ele vai fazer atividade física, né? Se ele tem 3 empregos, como ele vai se manter acordado sem o café? Então, assim, são situações que a gente tem que parar para pensar, né? Você tem que pensar na qualidade de vida e ver como que isso é atendido pelas nossas instituições, né? E aí as nossas crises políticas, crises institucionais, crises financeiras e agora a crise mundial devido ao coronavírus. Então, um grande avanço que a gente teve em 1999 foi o Ministério da Previdência e Assistência Social reconhecer o estresse e depressão como doença do trabalho, né? E dizendo que seria um problema de saúde pública. E aí cabe também a gente lembrar que existia um projeto de lei, existe até hoje, que prevê as 30 horas para os trabalhadores de enfermagem. Então, esse projeto de lei tem mais de 20 anos. Para ter a carga horária reduzida. Eu até estava conversando com o aluno ontem, né, o Gabriel, ele até falou uma coisa que é certa, né, é mais fácil as prefeituras acordarem ter uma redução da carga horária para os enfermeiros técnicos e auxiliares do que isso vir de forma de uma lei federal. Então, a enfermagem, de certa forma, volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, são os dados e a ciência e todos os registros. Ela é negligenciada. Então, o que acontece? Há uma complexidade
e uma insuficiência também muito grande relacionada a essa complexidade de profissionais intensivistas. Então, se a gente tem, né, o ano da enfermagem, sabe que tem poucos enfermeiros no mundo e no Brasil para o número de pessoas, imagine o número reduzido de enfermeiros para atender em CTI. E aí, quando eu estava escrevendo a tese, 2015, terminando, a Anvisa fez, antes até, né, mas eu já tinha esse documento, então eu estou falando porque foi a época que eu defendi, e aí inseri, que está aí no artigo, para quem quiser ler, uma resolução, né, essa resolução de 2012, que ela modificou o número, a relação de profissional, de um profissional de nível superior para cada 8 pacientes no CTI, para um para cada 10 pacientes, e retirou a necessidade do técnico de enfermagem. Então, assim, isso é algo, né, assustador. E as pessoas simplesmente não discutiram isso, né? Não se fala. Então, assim, por mais que você coloque isso em estudos científicos, já é mais comprovado que a enfermagem é negligenciada. Então, você vê aí a luta, né, pelas 30 horas, mais de 20 anos, e agora a gente tem uma luta também de piso salarial. Né? A luta de anos é pelas 30 horas. Agora a gente tem o projeto de lei de 2020 do piso salarial. Então a gente tem enfermeiros e técnicos doentes e agora morrendo, porque toda a situação que a gente viu até agora leva a uma penosidade, né, do trabalho. Então a gente tem aqui algumas ações que poderiam tentar modificar isso. Foi um ensaio que eu fiz na minha tese, lá eu mostrando que existem aspectos relacionados à qualidade de vida, que isso sim tem que ter uma sinergia com conhecimento científico, com aspectos políticos, ou seja, isso aqui tudo é envolvido, né? Para você ter qualidade de vida, você precisa ter um bom emprego e que tenha apoio de número de horas adequadas e que tenha também um apoio de você ter um salário digno, né? E para você ter isso, você vai precisar de aspectos sociais e institucionais envolvidos nisso, apoiando essa política, né? Porque não adianta estar na lei e a instituição não cumprir. E existe também conhecimento científico articulando isso tudo. Então, não é para um hospital virar uma empresa da Google, né? Onde todo mundo vai lá ficar jogando e brincando e tal, mas que minimamente se pense no aspecto da saúde do trabalhador, que traz muito mais a discussão para o lado de humanização, né? Dar voz a esse trabalhador e não simplesmente considerá-lo como uma parte da engrenagem, igual a gente mostrou lá no início dos slides lá sobre o tempo moderno, tempos modernos, o filme lá do Chaplin. Então, aí eu fiz essa pergunta nesse artigo, né? Então, seria suficiente a gente ter, né, essas ações todas, né, que são vários aspectos, né, de qualidade de vida, depende do sujeito, depende da instituição, depende de conhecimento científico, depende da política, né, para você querer mudar a política, depende de você olhar para a qualidade de vida e ter o conhecimento científico, pensar na instituição, mas isso tudo seria suficiente, né, para poder, essa inter-relação ela favoreceria o trabalhador? Há interesse político e econômico para que isso se implemente? Entendeu? Isso tudo a gente tem que questionar, né? Porque a gente tem que pensar na saúde e na qualidade de vida do trabalhador de enfermagem, mas também temos que pensar que a gente vive uma crise mundial, né? Então, mesmo colocando isso tudo, será que essas pessoas, em última análise, os próprios profissionais, eles vão aceitar, né, ter só um emprego, por exemplo? Eles vão aceitar ter hábitos saudáveis dentro de uma empresa? Né? Então, a gente vê que tem coisas que dependem muito da cultura, né? Então, no senso comum, a gente percebe que a culpa do estresse sempre é do sujeito, né? E as mazelas do sistema são esquecidas. Os profissionais trabalham porque eles se doam e fazem isso por caridade. Então, como se fosse aquela história, né? Por exemplo, você é professor porque quer. Então, você que escolheu. Ah, você é enfermeiro porque quer. Está sofrendo porque quis. Não é bem assim também, né? Nós temos que ter o meio termo nessa discussão. Ter hospital na pandemia é ter cuidado, né? Então, tem hospital de campanha, mesmo que ele fique vazio, né? Porque, lembra que eu mostrei lá no início, 2,6%. E se você pega esses 66 mil mortes e divide pelo número por milhão de habitantes,
a gente vê que a gente tem uma morte muito abaixo do que outros países por aí. A gente tem altas taxas de recuperação, acho que é a maior do mundo. Então, a doença não é tão letal. A gente vive uma infodemia, né? Uma informação exacerbada e que pode ser prejudicial, né? Ao ponto das pessoas não quererem nem viver mais direito. Mas se você se cuidar, por isso que eu botei aí, lavar as mãos, utilizar máscaras e evitar principalmente locais aglomerados, você vai conseguir viver. Mas o profissional de saúde não tem como fazer isso sem ter o EPI, sem ter as coisas, né, os instrumentais, os insumos. Então, como o paciente se sente vítima no hospital, ele pensa o seguinte: vão ter misericórdia de mim e vão cuidar de mim. Eu sou o coitadinho aqui, né? Então, mas todos são vítimas dentro desse sistema que a gente está falando, né? E outra coisa que é do senso comum é basta ter o médico para ser tratado, né? E aí é que vem um outro ponto muito delicado que a gente tem que falar. A enfermagem não faz greve, ela não para, ela não, ela continua trabalhando. Porque fez um juramento. O médico também fez o juramento, né? Então, por que que algumas profissões, não citando só o médico, da medicina, né, eles fazem greves e paralisações e a enfermagem não faz, né? Não se sabe, né, o trabalho invisível que a enfermagem faz, infelizmente. Então, o que que aumenta o estresse, né, no ambiente de trabalho, o ambiente onde você vive? O que é um ambiente de estresse? Então, um ambiente agressivo e injusto, com ameaças à segurança, a falta de comunicação, né, ser cobrado além do que é possível de fazer, trabalhar em clima de tensão constante, toda hora você tem uma discussão, toda hora você tem que resolver problema, toda hora tem uma discussão inútil, falta de tempo em relação às demandas que você tem que realizar, falta de respeito dos colegas, competição por questões pessoais ou acadêmicas, e não ter reconhecimento profissional. E o que que faz diminuir o estresse? O apoio social, né, que seria você conviver num círculo que te traga apoio, onde você possa rir, discutir, ser ouvido, né, que isso está sendo afetado pela pandemia. O ambiente físico favorável para o desenvolvimento de tarefas, satisfação no trabalho, motivação, ter condições para sua autorrealização, desenvolver amizades, material de trabalho adequado, não ser cobrado além do que é possível de se desenvolver. E para a gente desamarrar os nós, né, fazendo uma síntese do que a gente viu, o estresse é uma resposta natural do organismo, os tipos de estresse e reações devem ser reconhecidos pela pessoa para saber lidar com isso. Altas demandas de atividade, baixo controle sobre as atividades de trabalho são fatores envolvidos na dinâmica do estresse ruim. Grande parte das doenças, elas têm relação com o estresse, botei um asterisco ali porque coloquei originada, mas tem o estopim, né? Começa a partir dali, e principalmente as cardiovasculares, que são as que mais matam. E mudanças são necessárias e complexas, né? Que envolve essa política, né? Envolve aspectos políticos, institucionais, culturais e ações individuais com foco na qualidade de vida, como a gente viu. Enfim, a gente deve valorizar as pessoas que cuidam de nós, porque devemos cuidar de quem cuida, né? Porque se a gente não cuidar dessas pessoas que cuidam da gente, no final, quem é que vai tratar da gente, né? Quem é que vai cuidar? Então, nós temos que nos proteger e proteger a nossa saúde mental, porque o vírus não vai deixar de existir, né? Mas nós podemos deixar de existir. Então, a luta que segue aí é a comemoração desse 2020, o Ano Internacional do Enfermeiro. Então, aqui temos algumas referências, com a ajuda aí das monitoras, Natália e Júlia, agradeço também vocês. E eu vou retirar aqui a tela para eu conseguir ver o que vocês estão falando no chat. Se tiver alguma pergunta, por favor. A gente tem que 21 pessoas, né? Porque deu problema no outro, infelizmente. Então, se tiverem alguma pergunta ou alguma colocação, eu estou ouvindo aqui, tá?
Gabriela, obrigado. Eu agradeço também aí a Débora, a Júlia, a Natália, Gabriel, pessoal todo que está envolvido aí. Eu tentei, né, Vitor? Tentei fazer a apresentação, só que aquela parte inicial fiquei enrolado lá, porque teve muitos problemas, mas a gente tenta dar conta, né? Então, Gabriel, te agradeço ter colado os links aí. Pena que a gente teria uma audiência muito maior, né? Mas fomos hackeados, infelizmente. A Débora, eu acho que já pode encerrar a gravação, né? Porque eu acho que não vai ter pergunta.